bom dia, tudo bem com vocês? Estamos de volta nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Muita notícia hoje, a começar pela operação espetacular porque realmente parece coisa de filme, de Israel em Rafah para libertar 2 reféns. É a notícia mais importante de hoje. O porta-voz das forças israelenses contra o almirante Daniel Hagari disse que as forças de defesa de Israel, mais o Shin Bet e a polícia de Israel, fizeram uma operação em Rafah depois de muito estudá-la. Foi uma operação realmente arrasadora. Até agora, até então, até antes dessa operação, disse ele, não haviam condições para realizá-la. Esperamos então que as coisas amadurecessem, e isso então aconteceu de ontem para hoje, ou melhor, no começo da segunda-feira. Atingimos o objetivo no coração de Rafah e foi muito complexo, disse Hagari. Bem, o RT News comentou que as forças de Israel chegaram secretamente ao alvo por volta da 1h da manhã, invadiram um edifício e trocaram tiros com homens armados que ali se encontravam, onde estavam detidos os reféns, 2 argentinos. Houve intensos tiroteios aéreos. O fogo foi aberto em edifícios próximos. A Força Aérea de Israel atacou intensamente o terreno. Além disso, informa aqui o RT News, muitos terroristas foram eliminados na ação, enquanto um soldado israelense ficou levemente ferido. Toda a operação levou cerca de 1h do início até o fim, disse Hagari. Temos mais 134 reféns e continuaremos fazendo todo o possível para trazê-los de volta para casa. O Jewish News Syndicate destaca a fala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu saudou a libertação após 129 dias de cativeiro de 2 argentinos em um comunicado. Ele disse num comunicado hoje, segunda-feira: saúdo os nossos bravos guerreiros pela ação ousada que levou à sua libertação. Só a continuação da pressão militar até a vitória completa resultará na libertação de todos os nossos raptados, disse o primeiro-ministro. Não perderemos nenhuma oportunidade de trazê-los para casa. Já o presidente argentino Javier Milei, que visitou recentemente Israel, elogiou a operação de resgate no X. Ele disse: o gabinete do presidente agradece às forças de defesa de Israel, também ao Shin Bet e à polícia de Israel por terem concluído com sucesso o resgate dos argentinos Fernando Simón Marman e Luiz Har, tuitou Milei. Durante sua visita ao Estado de Israel, o presidente Milei reiterou ao presidente Isaac Herzog e ao primeiro-ministro Netanyahu o pedido de libertação de cada um dos reféns argentinos e continua a manter firmemente a sua condenação ao terrorismo do Hamas, continuava o tweet. As IDFs disseram que realizaram vários ataques aéreos em Rafah como forma de distração para a operação de resgate. A unidade de resgate invadiu o prédio a 1h49 da segunda-feira. A força desceu do telhado e usou um explosivo para arrombar uma porta no 2º andar, matando os guardas do Hamas e resgatando os reféns. Outros homens armados do Hamas dispararam de edifícios próximos, mas foram atacados por forças israelenses posicionadas nas ruas numa batalha que durou exatamente 1h. Desde o momento da violação e entrada no apartamento onde estavam os reféns, as forças Iamã protegeram Luiz e Fernando com os seus corpos, iniciando uma batalha ousada e intensa troca de tiros em vários locais simultaneamente, com muitos terroristas, disse Hagari. As tropas tiraram Luiz e Fernando do apartamento e resgataram-nos sob fogo, escoltando-os até chegarem em uma zona segura. Foi uma noite muito tensa e muito tocante. Tal operação foi possível graças ao grande sacrifício do exército permanente e das tropas reservas que caíram e ficaram feridas na batalha. Sem o sacrifício deles, não teríamos chegado a esse momento, disse Hagari.
Um helicóptero do exército levou os reféns a um centro médico para serem submetidos a exames e depois reunirem-se com seus familiares. Bem, a repercussão no mundo árabe também é intensa. Hal Turner, no seu blog, comentou que o Egito começou a mover mísseis antiaéreos e artilharia para a sua fronteira em Rafah, em Gaza, devido à intenção de Israel de invadi-la. Ontem, tanto a Jordânia quanto a Arábia Saudita alertaram Israel publicamente. Na sexta-feira, um telefonema entre Israel e o Egito saiu do controle, por assim dizer, sobre a intenção anunciada de Israel de invadir Rafah. Durante a chamada telefônica, Israel disse ao Egito que iria tomar ambos os lados da passagem fronteiriça de Rafah, de Gaza para o Egito. Os egípcios lembraram a Israel que o lado sul da travessia e o lado sul de Rafah pertence ao Egito e que Israel não poderia enviar tropas para tomá-la. O apelo ia e voltava e finalmente degenerou, diz Hal Turner, quando Israel disse ao Egito: tiramos Gaza de vocês em 1967 e tiraremos Rafah agora. Isso não pode ser comprovado, claro, fica aqui então na conta do modo como Hal Turner interpreta, digamos assim, o noticiário. Ele diz que tem fontes importantes e que esse telefonema então teria saído dos trilhos. Mas Israel não passou para o outro lado, não passou para o Egito. A ação se concentrou basicamente no centro de Rafah, como vocês viram no mapa. Muito bem, tenho outra notícia aqui, essa também importante, que uma senhora entrou numa igreja no Texas, a igreja de Lakewood, com uma arma, com uma espingarda ou um rifle, não se sabe ao certo, e disparou. Ela entrou no templo, na igreja, com uma criança de 5 anos, mas lá estavam 2 policiais armados participando do culto e acabaram trocando fogo com a senhora. A criança foi atingida e está em estado grave. A senhora que portava uma arma, ela entrou com um sobretudo e a arma escondida no sobretudo e começou a atirar. Houve intensa troca de tiros e a informação que eu tenho aqui é que a senhora teve o CPF cancelado e a criança de 5 anos, não há informação de quem é a criança exatamente, está em estado grave. Uma pessoa que estava no culto parece também foi atingida na bacia. Não tenho mais informações nesse momento, mas está aí, muito estranho, um tiroteio numa igreja no Texas, no momento em que o Texas está enfrentando, sim, uma batalha pela defesa de sua fronteira, uma batalha com o governo federal, ou melhor, com o fenomenal Joe Biden. Bem, por falar em fenomenal Joe Biden, uma notícia que merece algum destaque. A Microsoft de Bill Gates, ou pelo menos que já foi de Bill Gates, pode desligar computadores se esses computadores estiverem enviando informações duvidosas ou falsas, notícias falsas em relação às eleições de 2024, deste ano, a eleição presidencial. Bem, essa matéria foi publicada pelo The Voice, que fez o comentário sobre um vídeo publicado no canal da NBC, onde o CEO da Microsoft diz que sim, a empresa poderá controlar computadores se houver necessidade, se esses computadores estiverem espalhando fake news. Diz o The Voice que a Microsoft anunciou planos para desativar computadores de pessoas que compartilham conteúdos não convencional online, em uma tentativa de combater a chamada desinformação no período que antecede as eleições a eleição de 2024. Durante uma entrevista com Lester Holt, da NBC, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, foi questionado sobre como a inteligência artificial pode ajudar a combater as fake news durante a eleição. Nadella afirmou: essa não é a primeira eleição que lidamos com desinformação ou campanha de propaganda por parte de adversários e interferência eleitoral. Estamos fazendo todo o trabalho em toda a indústria de tecnologia em torno de marcas d'água.
detectando falsificações profundas e ideias de conteúdo. Francamente, haverá tecnologia suficiente e mais para sermos capazes de identificar os problemas em torno da desinformação ou das fake news. Bem, então aqui a Microsoft coloca-se do lado do governo, ou melhor, do lado da campanha democrata, oficialmente, tratando então tudo que não é democrata como adversário. Pois é, uma grande empresa, a maioria aí tem computadores da Microsoft, tem um lado e, portanto, usará todo o seu poder para combater o outro lado. E aí o interessante dessa história é que o computador pode ser desligado se a inteligência artificial identificar um post, por exemplo, como desinformação. Imagine, você percebe alguma coisa errada ou faz alguma crítica em relação ao pleito e no momento em que vai postar, o seu computador simplesmente apaga. Pois é. Esse é o mundo de manipulação em que vivemos, não é? Bem, em outra matéria, o People Voices diz que Bill Gates ordenou que o governo coloque na lista negra cidadãos que compartilham conteúdo não convencional online, enquanto Bill Gates e o Fórum Econômico Mundial continuam a se preparar para a temporada eleitoral de 2024 da única maneira que sabem, trabalhando em um plano autoritário, censurando toda a oposição, criminalizando a chamada desinformação, roubando as eleições dos Estados Unidos e instalando governos fantoches em democracias liberais penetradas em todo o mundo. Não sou eu quem estou dizendo, isso é matéria da People Voices. Como eu gosto de verificar os comentários, achei um bastante interessante na linha da teoria da conspiração. Bem, muita gente lá nos Estados Unidos está dizendo que deu para Biden. O fenomenal Biden não disputará a eleição, porque afinal já chegou ao fim a sua missão já está cumprida. Biden foi colocado lá para cumprir uma missão, segundo muitos. Essa missão está cumprida e agora não há ninguém dentro de Biden, então ele poderá simplesmente se aposentar e deixar o caminho livre para quem? Bem, muitos estão dizendo, para Michelle Obama. E aí, como o próprio Barack Hussein Obama já acusou anteriormente que existe muita desinformação em relação à sua esposa, colocando em dúvida até mesmo o seu gênero, é preciso combater essas desinformações. Então parece que está aí. Segundo alguns comentários, essa possibilidade de desligar computadores virá justamente quando se questionará a natureza de Michelle Obama. Inclusive vídeos do passado mostrando cenas estranhas em relação à própria, ou melhor, ao casal. Até uma entrevista de Barack Hussein Obama, em que ele chama a Michelle de Michael, talvez uma distração. Então essas coisas não poderão voltar à cena, daí porque já se fala provavelmente em computadores desligados. Bem, tudo isso, claro, nos parece teoria da conspiração. Vamos deixar na caixinha da teoria da conspiração para não termos maiores problemas em relação a essa possibilidade, não é? De Michelle não ser Michelle, enfim, você sabe. Teorias da conspiração. Por falar em teorias da conspiração, a CNN a cabo trouxe ou divulgou um relatório sobre viagens ou sobre turismo, intitulado Um Futuro Sustentável para Viagens. Esse relatório diz que está na hora de se criar um passaporte de carbono para simplesmente dividir o mundo entre uma elite iluminada que poderá sim viajar tranquilamente para onde quiser, mas uma elite bem pequena, e todo o resto submetido a transportes coletivos. E isso poderá eventualmente redundar no fim
do automóvel particular, de propriedade privada. Mas isso eu vou falar à tarde, porque o vídeo aqui, pelo que me consta, já está bastante longo. Bem, quero fazer um apelo aos queridos amigos. O canal Professor Belei precisa e muito da sua ajuda para continuar sobrevivendo aqui na plataforma. E a maneira mais importante que você pode nos ajudar é tornando-se membro do canal. São 3 planos de membresia, bem baratinhos. Um, R$ 2,99 por mês, outro R$ 6,99 por mês. E para quem quiser ajudar mais, R$ 7,99 por mês. É a sua membresia que nos garante permanecer aqui na plataforma. Então, por todo o conteúdo que nós trazemos aqui todos os dias, penso que seria interessante que os amigos considerassem essa possibilidade. Pagar R$ 2,99 por mês é uma forma de continuar recebendo esses conteúdos e, claro, nos ajudar aqui a continuar sobrevivendo na plataforma. Sinto informar, mas nós tivemos aqui muita gente saindo da membresia, o que dificulta bastante a nossa vida. Então é por isso que eu faço esse apelo aos amigos. E também peço que, se gostaram desse vídeo, deixem o seu like e fiscalizem as suas inscrições. Vejam se vocês ainda estão inscritos no canal. Se não estiverem mais inscritos, inscrevam-se novamente, acionem o sininho para continuar recebendo as notificações dos nossos vídeos. Então não esqueça, às 5 da tarde eu volto. Até lá, se Deus quiser.